Negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, 10 horas e 37 minutos. A gente recebe agora a Cláudia Morena, economista do C6 Bank, chegando aqui na nossa programação. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Olá, obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. Cláudia, primeiro eu queria entender um pouco da sua leitura. A gente teve divulgação do IPCA 15 essa semana. Algumas casas, inclusive, já estão revisando projeções de inflação para este ano para baixo. Mas eu gostaria de saber se vocês fizeram alguma redução nas projeções. Se não me engano, acho que a última vez que a gente conversou, você tinha comentado algo ali em torno de 5,2% para este ano. Queria entender como que está ali a projeção de vocês para o IPCA. A gente não alterou a nossa projeção, tá? Então a gente sai com uma projeção de 5,2% para esse ano. O dado dessa semana, né, a gente viu aí o IPCA 15 vindo em linha com o esperado pelo mercado, então não teve uma surpresa muito grande. A composição, ela veio um pouco melhor, tá? Um pouco mais benigna. Então a gente viu, principalmente quando a gente olha para os núcleos e da parte de serviços, também os núcleos de serviços, né, que pegam a inflação de serviço e tiram alguns itens que são mais voláteis, eles vieram um pouco melhor do que o esperado. Mas o headline, que a gente chama, né, o IPCA cheio, ele vem em linha com o esperado. Então, assim, acho que a composição veio um pouquinho melhor, né, mas não alterou a nossa previsão de inflação para o ano. A gente estava vendo uma inflação que agora já está rodando aí num patamar de 5% no acumulado em 12 meses, né, com o dado dessa semana a gente foi para 5,05%, e a gente acha que até o final do ano isso deve subir um pouquinho, mas não muito, então deve fechar o ano aí perto de 5,2%. Lembrando que nos últimos meses, né, a gente viu uma aceleração forte nessa métrica de 12 meses do IPCA, né, que chegou a bater perto de um pouco acima de 3% em junho desse ano. Então, a gente acha que esse patamar aí de inflação perto de 5%, ele vai permanecer, inclusive, para o ano que vem, tá? Pontos importantes, Cláudia, até porque acho que talvez eu não vi ainda, né, ninguém nessa projeção do 5,2, como você muito bem trouxe, algumas casas colocando até abaixo ali, dentro da meta, né, do governo, ali do teto da meta, que seria 4,75. Quais são ali, acho que os pontos, acho que você coloca ali pra gente, você pode pontuar pra gente, que vocês acabam enxergando aí justamente essa possibilidade? Você acha que a questão do comportamento ali, a questão de serviços, por exemplo, a inflação de serviços, ela deve continuar mais resiliente? O que vocês estão, de fato, colocando aí nessas perspectivas? É difícil saber exatamente qual que é a diferença da nossa projeção com o mercado, porque a gente não tem essa abertura, né, de todos os componentes, mas o que a gente avalia aqui quando a gente olha algumas casas, né, a gente vê que a gente, de fato, é um pouco mais pessimista para a parte de inflação de serviços, então a gente ainda vê uma pressão na inflação de serviços à frente, e
Por que a gente acha que isso vai continuar acontecendo, né? Não é que a gente quer ser pessimista, mas quando a gente olha para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho ele está aquecido. A gente está vendo uma taxa de desemprego aí abaixo de 8%. Né? Isso considerando que a média histórica do Brasil é ao redor de 10%. Então, a gente vê uma taxa de desemprego bem abaixo da média histórica, né? O que mostra que o mercado de trabalho está aquecido. E aí, o que isso mostra para a gente? Né? Isso mostra que na decisão ali do empresário de contratar, ele vai ter que oferecer talvez um salário maior para o empregado para ele conseguir trabalhador. Né? Então, isso acaba pressionando os preços de serviço que são... principalmente a parte de serviço da economia, ela é muito intensiva em mão de obra, né? Existe um custo muito maior da mão de obra dentro desses itens que a gente consome de serviços. Então, assim, a principal diferença, eu acho que tem a ver com serviços e talvez uma diferença também em relação à projeção de inflação de alimentos, tá? A gente está vendo uma queda forte dos preços de grãos lá fora, tá? A gente viu que isso já está sendo repassado aqui, inclusive a gente teve nesse IPCA 15 de outubro o 5º mês consecutivo de queda na inflação de alimentos do IPCA, tá? Então a gente já contempla isso, a gente coloca isso nos nossos modelos, mas quando a gente faz as nossas continhas ali, a gente ainda vê para o ano um número que não é tão baixo quanto o mercado vê. Então, acho que tem essa diferença aí na inflação de alimentos. Mas eu diria que o mais estrutural é a parte de serviços, que aí também acaba impactando a nossa visão para o ano que vem. Cláudia, muito bom dia. Felipe Nascimento falando agora contigo. Eu tô gostando bastante dessas argumentações, porque a gente acaba repercutindo, né? O Boletim Focus acaba repercutindo algumas visões um pouco mais baixistas para a inflação, inclusive dentro e bem dentro, né, do teto da meta para o fim do ano. E a sua percepção acaba sendo diferente, né, divergente dessas percepções. Especificamente, né, se a gente tiver uma inflação na sua projeção de 5,2%, não necessariamente dos 5,6%, dos 4,6%, que está mais ou menos precificado no Boletim Focus. Qual que é o impacto prático disso, né? No crescimento econômico, no desempenho do Brasil, na possibilidade do Banco Central continuar o ciclo de afrouxamento monetário? Especificamente, é muita coisa não estar dentro do teto da meta e estar perto desse número que você sugeriu? Uhum. Vamos lá, eu acho que tem algumas implicações, né? Então, de fato, acaba ficando pior se a gente tiver um estouro do teto da meta para esse ano, seria o 3º ano seguido de estouro do teto, né? Então, isso é ruim para o Banco Central e acaba podendo afetar um pouco aí a credibilidade da autoridade monetária. Mas quando a gente pensa assim, nas perspectivas para frente, eu acho que é relevante. É relevante por quê? Porque o Banco Central agora está de olho nessa inflação de serviços e nos núcleos do IPCA, né? É para isso que ele vai olhar quando ele tá acompanhando, assim, ele subiu os juros e ele está acompanhando como que esses juros está afetando a economia, está desacelerando a atividade, está desacelerando a inflação, e conforme ele vai vendo essas informações e tendo dados novos, ele pode ali administrar o quanto que ele vai cair da taxa Selic. Se ele vai acelerar ou não, né? Se ele vai continuar caindo por mais tempo ou não. Então, acho que isso faz diferença nessa dinâmica de posicionamento do Banco Central, né? Se a gente tiver uma inflação de serviços ou de núcleos mais de acordo com a nossa projeção, é um pouco pior e talvez o Banco Central tenha que ser mais cauteloso com os cortes de juros à frente. Agora, lembrando que quando a gente olha para o horizonte de política monetária, né, que é o que o Banco Central presta mais atenção, ele está prestando mais atenção hoje para a inflação de 2024 e, em menor grau, de 2025. Então, a inflação desse ano ela é um pouco menos importante por isso, né? Então, quando ele vai contabilizar ali nos modelos dele, quando ele faz a decisão, faz aquele comunicado de política monetária, ele olha principalmente para 24 e 25. Acaba que afeta por quê? Porque a dinâmica corrente, né, diz muito sobre a dinâmica frente, como eu falei, essa questão dos serviços, né, se começar
os núcleos, inflação de serviços desacelerar bastante, é um sinal muito positivo para o que vai vir para frente, né? E também pela questão da inércia. Se a gente tem uma inflação um pouco mais baixa esse ano, isso acaba contribuindo para que a inflação do ano que vem também diminua, tá? Então, esses pontos eu acho que são importantes. Ô, Cláudia, e aí, né, se a gente olha para o ano que vem, especificamente, a gente já está num processo de desaceleração. Ano que vem, então, está muito mais perto de atingir o esperado, ou pelo menos dentro do teto da meta. Nesse cenário, né, o Banco Central ele vai continuar com o afrouxamento monetário. Olhando para a dinâmica do que a gente está passando agora, com Estados Unidos bastante no radar, você vê essa trajetória parando em algum momento, né, chegando em 11%, ou ele vai direto, sem possibilidade de fazer aquela pausa para olhar o que está acontecendo, para analisar os dados, para saber os impactos? Você vê uma trajetória mais rápida ou uma trajetória mais lenta até chegar, de repente, ali em um dígito, em 9%, que o Focus está projetando a Selic no ano que vem? Vamos lá, então acho que para o ano que vem a gente tem uma diferença ainda maior com o mercado em relação à projeção de PCA, tá? A gente tem hoje uma projeção de 5,5% de inflação para o ano que vem. É bem acima do que o mercado projeta, né? E por que a gente prevê essa inflação mais alta? A gente acha que o primeiro ponto é a questão da inflação de serviços. Então, a gente vê a economia brasileira no ano que vem ainda crescendo, né? Esse ano a gente vai ter um crescimento bastante positivo. Então, esse mercado de trabalho, a gente não vê ele desaquecendo. E com isso, a gente não vê uma desaceleração maior da inflação de serviços. Então, esse é o primeiro motivo que a gente vê uma inflação elevada no ano que vem. E o segundo é a questão do câmbio. Tá? A gente projeta um câmbio em R$6 no final do ano que vem, que é bastante elevado. E com essa depreciação do câmbio, isso tem consequências para a inflação, porque você tem esse repasse do câmbio para os preços domésticos, né? Então, acho que são esses dois principais pontos. E por que a gente acha que o câmbio vai desvalorizar? Essa é uma visão que a gente tem já faz bastante tempo, a gente está mantendo ela, tá? Agora, qual que é o principal motivo disso acontecer? O diferencial de juros. Tá? Então, a gente está com uma Selic aqui que está caindo, a gente acha que vai continuar caindo para o ano que vem, então eu vou depois falar um pouco mais sobre isso, tá? Enquanto lá fora, a gente acha que o Banco Central americano ele vai manter a taxa em patamar elevado por bastante tempo. Tá? Com isso, a gente cai a taxa aqui, lá fora fica parada, esse diferencial diminui e a gente atrai menos investimento para cá, menos dólares para cá, o câmbio deprecia e isso tem impacto sobre a inflação. Tá? Então, a gente acredita que o Banco Central vai continuar cortando juros até mais ou menos meados do ano que vem, e a gente continua com o call de que eles vão chegar, que a Selic vai chegar aí perto dos 9%. A gente está hoje com a projeção de 9,25% para o final do ano que vem, a gente não alterou isso. Agora, esse ponto que você falou, né, de ele vai parar em 11%, acho que tem um pouco esse papo aí no mercado, né, as curvas de juros registraram uma alta, e aí você me pergunta por que você continua com esse call, né? Eu acho que tem uma questão que é importante, que a gente tem que levar em conta, que o mandato do Banco Central, ele é duplo, né? Desde que foi aprovada a autonomia do Banco Central, o Banco Central ele não é mais só responsável por cumprir a meta de inflação, mas ele também tem que olhar para a questão da atividade, ele tem que fomentar o pleno emprego. E a gente acha que com as mudanças que vão acontecer na diretoria do Banco Central, né, no Copom, que é quem decide a taxa de juros, a gente acha que eles vão ficar um pouco mais propensos a levar isso em consideração, né, essa questão da atividade, e acabar cortando mais juros, apesar da inflação aí estar um pouco maior. Então, a gente está vendo, inclusive, a gente está esperando que pode ser que hoje seja divulgado os dois novos nomes dos diretores de política monetária que vão entrar no começo do ano que vem. Então, a gente tem 2 diretores que vão vencer o mandato no final desse ano, e os 2 novos substitutos são indicados pelo presidente Lula, né? O Haddad falou que isso já foi alinhado com ele, então existe uma especulação sobre o nome, mas ainda não foram divulgados. De qualquer forma, a gente acha que agora, com essa composição da diretoria, né, que vão ter quatro diretores nomeados pelo governo atual, a gente acha que vai acabar pesando um pouco mais essa questão do olhar, né, para
para a atividade, para você não ter um impacto muito grande na questão do emprego. Cláudia, pontos muito importantes, inclusive, que você traz aqui para a gente, já que estamos trazendo aí várias leituras de projeções de vocês, queria entender também um pouquinho da projeção para o PIB, né? Você acabou trazendo ali em relação a essa questão da atividade, queria entender quais são as projeções, como que vocês estão enxergando, principalmente aí essa questão do crescimento do produto interno bruto para este ano e também em 2024. Para esse ano, a gente tem oficialmente uma projeção de 3%, tá, para o ano, mas a gente está com um leve viés de baixa para esse número depois de alguns indicadores virem mais fracos do que a gente esperava. Então, a gente teve a divulgação da pesquisa mensal de serviços, do varejo de agosto, e eles vieram mais fracos do que a gente esperava, mais fracos do que o mercado esperava. Então, talvez essa projeção fique um pouquinho abaixo aí dos 3%. Mas a história da atividade, né, do PIB desse ano, acho que assim, o primeiro semestre ele foi muito forte, a gente teve a questão do agro, né, puxando a economia, a gente tem um pouco de estímulos fiscais, então a gente teve um primeiro semestre muito bom, muito forte. O segundo semestre agora vai ser fraco, tá? Então a gente está vendo uma freada brusca da economia, a gente está com uma projeção, inclusive, de retração do PIB para o terceiro TRI, então aumentou essa chance aí de retração do PIB do terceiro e para o quarto TRI, inclusive depois desses dados mais fracos em agosto, tá? E a gente acha que no ano que vem volta a crescer, tá? Então, para o ano que vem a gente projeta um PIB de 1,5%. Não vai crescer tanto como a gente vinha crescendo, mas vai ser um crescimento ali em torno do potencial. Mas eu acho que o que vale enfatizar aqui, talvez para o investidor, que seja uma coisa que entre como uma preocupação, é esse risco da gente estar vendo uma contração para o terceiro TRI, né? Isso pode chamar atenção, isso pode preocupar. Então, acho que isso é uma coisa que vale a gente, né, relembrar e ficar de olho à frente. Cláudia, a grande questão agora que a gente está comentando, né, sobre a reforma tributária, sobre toda essa movimentação lá em Brasília, e me chamou a atenção, né, que vocês projetando, obviamente, um crescimento não, né, talvez projetado por outras casas, até mesmo pelo governo, né, o governo já buscando, já imaginando outros crescimentos, até mesmo tem uma situação envolvendo o Fundo do Desenvolvimento Regional, que era de 40 bilhões, foi para 60 bilhões, agora sinalizando 75 bilhões, de um recurso que ainda não tem, fonte desse recurso. E o relator da reforma tributária sinalizando que esse recurso viria de um crescimento econômico do Brasil. Não quero perguntar especificamente para você sobre os ajustes, né, quantos bilhões vem de onde e tudo mais, mas a minha pergunta é, se essa reforma tributária, na sua visão, do jeito que foi apresentada, ela permite um crescimento econômico amplo para o Brasil, já que a gente tem visto várias críticas a respeito de que não é a ideal, que não vai trazer, de repente, tanta melhora no ambiente, que talvez não chegue a suprir as expectativas do governo em relação à melhora no ambiente tributário e, evidentemente, na melhora dos negócios. Tentar colocar, né, um recurso que ainda não veio, ainda não tem fonte, e um gasto já perene, um gasto já carimbado, é complicado nesse ambiente de tanta incerteza e crescimentos incertos também? Olha, essa semana a gente viu a reforma tributária dar um passo à frente, né? As coisas estavam um pouco paradas no Congresso. Essa semana a gente viu aí mais movimentações, mais coisas passando. Acho que foi positivo a divulgação do relatório. É claro que quando a gente fala de reforma tributária é algo que é muito difícil de ser aprovado, a gente sabe que não é fácil. O ideal seria, quanto mais simples ela for, né, e com menos exceções, melhor para a economia, maior seria o benefício dessa reforma em termos de crescimento de PIB, como você está falando, né? A gente tem uma visão de que, apesar de todas esses puxadinhos que têm sido feitos, né, criado mais exceções e tal, que ela ainda é positiva, porque a gente tem um sistema tributário hoje que é caótico, né, que atrapalha muito a economia, que é muito ineficiente, então a gente acha que ela é positiva. Então, esse ganho, né, de produtividade, eficiência da economia, de queda de custo Brasil, que a gente chama, né,
termos de regulamentação e tudo mais, ele deve vir. É muito difícil saber o quanto que vai ser, né? E eu acho que ele vem aos poucos. Então, a reforma ainda vai ser aprovada, ela tem um timing para acontecer, né? Isso eventualmente pode ser antecipado em termos de mercado, mas é um impacto mais de médio e longo prazo mesmo, né? Então, acho que é positivo, mas é muito... para o ano que vem em si, acho que não vai ter esse impacto tão grande, e a gente vai ter que ir vendo ao longo do tempo, né, qual que vai ser o impacto sobre o PIB potencial do Brasil. Maravilha. Cláudia, obrigado pela sua participação aqui com a gente, obrigado pelo seu tempo, uma ótima sexta-feira para você, até a próxima. Obrigada pelo convite, até a próxima. Boa sexta-feira para vocês. Obrigado. Cláudia Moreno, economista do C6 Bank, aqui com a gente, trazendo visões importantes a respeito, inclusive, dessa aprovação, né, essa apresentação da reforma tributária lá no Congresso, pauta econômica andando no Congresso Nacional, né, Paula? Vamos vendo, né, Felipe? Principalmente, vou trazer aqui o Vandic já para embalar na conversa. Vandic Silveira chegando na nossa programação aqui com a gente novamente hoje. Muito bom dia para você, Vandic, sempre muito bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Mais um dia aqui, muito prazer estar com vocês. Obrigada. Vandic, vou pegar até esse gancho, inclusive, do Felipe trazendo, né, mais uma pauta econômica, toda essa questão. A gente estava batendo muito esse papo ontem também sobre essas pautas arrecadatórias ali, inclusive.